em nosso meio esta noite. E se é verdade, digam: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. O texto diz: quem creu, quem deu crédito. Esse microfone está reverberando aí. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 2, vou repetir: porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós a Te oramos esta noite, te dando graças por estarmos em Tua casa, neste culto de campanha de quinta-feira, de libertação e vitória, nesta primeira campanha de 2023, quando, ó Pai, o tema é uma necessidade de todos nós, meu Pai, de buscarmos um renovo para a nossa vida neste tempo que se chama hoje. Sabemos que nenhum de nós podemos produzir avivamento ou renovo, somente o Senhor através do Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, esta noite nós queremos nos esvaziar de nós mesmos e dependermos completamente de Ti, para que o Teu Espírito Santo produza na nossa vida aquilo que o Senhor quer produzir para a grandeza da Tua glória. Que toda obra do inferno, todo demônio do inferno, todo espírito contrário a este culto, que se mobiliza para tentar roubar o entendimento e a mente, para que a Tua palavra não alcance o coração e não só os ouvidos, seja repreendido nesta noite na autoridade do Teu nome. Que toda mente seja levada cativa ao domínio de Cristo Jesus, e que o Senhor nos ajude nesta noite a mergulhar no rio do Teu Espírito, nos dar a revelação, nos dar a inspiração e a revelação da Tua palavra, a iluminação da Tua palavra. Te pedimos isto nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer para você que dar glória a Deus aqui é de graça nesta noite. Dar glória a Deus não atrapalha o pregador pregar a palavra de Deus, pelo contrário, ajuda, dá um feedback para o pregador pregar a palavra do Senhor. Irmãos, vamos discorrer aqui no tema desta campanha que hoje nós estamos começando. É tempo de buscar renovo. Eu li um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo de número 2, que é uma profecia acerca do surgimento de Cristo, da vinda de Cristo, assim como também o capítulo de número 53 de Isaías traz-nos também a história do ministério de Cristo, assim como a sua morte e a sua ressurreição, assim como também todos aqueles que depois da sua ressurreição seriam atraídos a Ele, seriam atraídos a Cristo. Eu pesquisei e encontrei pelo menos 6 citações no livro do profeta Isaías que traz esta palavra renovo, e a maioria das citações que está no livro de Isaías trazendo esta palavra, o profeta está citando a palavra renovo como uma profecia acerca de Cristo, que Deus enviaria o seu Filho Jesus para salvar, libertar e curar o seu povo. No capítulo de número 11, o versículo de número 1 diz: então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Porque na verdade esta é a definição da palavra renovo no dicionário: o surgimento de um broto, o surgimento de um
rebento. O Espírito de Deus aqui no capítulo de número 11 e no versículo de número 1 está falando ou está fazendo uma referência à árvore genealógica de Davi, pois um determinado tempo, dentre os descendentes do rei Davi, houve um momento no texto ou na história do povo de Israel em que Deus tirou a coroa da cabeça dos descendentes de Davi, quando estes foram levados para o cativeiro babilônico. E depois que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, nunca mais, até os dias de hoje, a coroa de reinado sobre Israel foi colocado sobre a cabeça de um homem. É uma profecia citada por Ezequiel, que chegaria o tempo em que Deus tiraria da cabeça dos descendentes de Davi a coroa, até que colocaria de novo na cabeça daquele a quem por direito. Por isso, até hoje, desde o cativeiro, nunca mais alguém sentou-se em um trono para reinar sobre a nação de Israel. Mas o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo vir a este mundo, cita esta profecia do capítulo 11, versículo 1, dizendo que do tronco da árvore genealógica de Jessé, o pai de Davi, surgiria um rebento, e esse rebento seria um renovo, o renovo dos descendentes de Jessé, ou um renovo dos descendentes de Davi. No capítulo de número 4 e o versículo de número 2 também diz: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Percebendo essas citações do profeta Isaías, me veio uma pergunta ao coração esta tarde ao escrever esta mensagem: por que existia no coração de Deus e do Espírito Santo um desejo de que um renovo brotasse, viesse um renovo, surgisse um renovo em Israel, e que não só havia um desejo, mas que isto aconteceria, de forma que quando este renovo surgisse, ele traria uma revolução, não só à nação de Israel, mas também para todo o mundo. Porque no coração de Deus e do Espírito Santo de Deus havia um desejo de uma renovação, do surgimento de um renovo. Se nós olharmos para o próprio livro do profeta Isaías, nós vamos descobrir que a nação de Israel tinha caído no comodismo, na frieza e na apatia espiritual. Aquele povo que saiu do Egito e viu as maravilhas que Deus fez no Egito, e durante 40 anos no deserto, e aquele povo que entraram na terra de Canaã e desfrutaram das promessas de Deus, na terra que emana leite e mel. Agora, depois de um determinado tempo, um período de aproximadamente 350 anos, 400, 500 anos, perderam completamente o prazer de estar na presença de Deus. Eles se reuniam, eles tinham culto, eles tinham festa, eles tinham templo, eles tinham a palavra, eles tinham a lei. Todavia, porém, todas estas coisas eram secundárias na sua vida. O culto, a liturgia, o estilo de vida, a forma de viver era apenas uma religiosidade prática superficial, de forma que o próprio livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1 e o versículo de número 6, Deus vai dizer: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã,
senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Esta é a expressão, ou esta citação de Deus através do profeta Isaías, é uma referência à condição espiritual em que se encontrava a nação de Israel e o povo de Judá. O texto vai dizer que toda a cabeça estava enferma. Cabeça aqui é mente, entendimento, pensamento, a capacidade de assimilar a verdade de Deus. E o texto vai dizer que todo o coração, alma, estava enfraquecida, de forma que espiritualmente esta nação estava doente. A nação que era a nação que representaria Deus na terra, que seria a luz de Deus para o mundo, agora espiritualmente é uma nação que está doente. O texto vai dizer que eles não estão nem preocupados de amolecer as suas feridas usando o óleo. O azeite de oliva era usado para untar feridas neste tempo. E na Bíblia o óleo é uma representação do Espírito Santo de Deus. Mas eles estavam tão mortos espirituais, tão apáticos espirituais, que eles não tinham nem a ação ou atitude de amolecer essas feridas com óleo. Portanto, o texto vai dizer que a chaga espiritual sobre a nação de Israel era desde a cabeça, uma referência ao entendimento das coisas de Deus, mas também uma referência à liderança do povo, até os pés, uma referência ao povo comum, aqueles que não exerciam liderança na nação. Ou seja, não existia adorador nem no púlpito, se fôssemos trazer para os dias de hoje, e nem tampouco nos bancos da igreja daquele tempo. Todos estavam doentes espiritualmente diante do Senhor. Os cultos que eram feitos para Deus pelos judeus, diz-nos a Bíblia que se tornaram um fardo pesado, de tal forma que Deus já não suportava o culto que o povo de Israel estava oferecendo para Deus. O próprio capítulo de número 1 e os versículos 14 e 15 vai dizer: as vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes a mão, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, ou estão manchadas de sangue inocente. Deus está dizendo aqui, porque o povo de Israel tinha o costume, pois o calendário deles era lunar. Então toda lua nova, ou seja, toda lua nova do mês, era um dia especial, porque era a transição de um mês para o outro. Então este dia era o dia em que eles ofereciam para Deus um culto, um sacrifício especial, diferente dos demais cultos dos dias anteriores. É como a Santa Ceia para nós, porque eles sabiam que na lua nova era o dia da transição do mês. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus diz: não suporto as vossas luas novas, e nem as vossas festas fixas. Eles tinham 7 festas que eram celebradas anualmente ao Senhor. 3 delas no início do ano religioso, que começava no mês de abril: a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa do Pentecoste e a festa dos pães asmos. Ou seja, na verdade, corrigindo, 4 delas no início do mês de abril, ou no primeiro semestre do ano, e outras 3 no mês de outubro e setembro, que era a festa da expiação, a festa dos tabernáculos e a festa das trombetas. 7 festas, e Deus está dizendo: eu não estou suportando nem os vossos cultos de lua nova, e nem tampouco as vossas festas fixas,
eu estou detestando o que vocês estão oferecendo para mim. É como se fosse no dia da igreja de hoje, Deus estivesse dizendo assim, não estou dizendo que eu estou fazendo uma comparação, é como se Deus estivesse dizendo: eu não estou suportando os vossos congressos de jovens, os vossos congressos do ciclo de oração, eu não estou suportando as vossas semanas proféticas, as vossas vigílias, ou seja, os eventos festivos que a igreja faz, trazendo para você entender, Deus estava dizendo isso, porque quando eu olho para as vossas mãos, símbolo de obras, mãos na Bíblia é símbolo de obras, mãos na Bíblia é símbolo de integridade, de retidão, de caráter. Deus está dizendo: quando eu olho para as vossas mãos, elas estão manchadas de sangue. Veja que a decadência espiritual em que o povo se encontrava trazia uma necessidade de renovação. A decadência espiritual em que o povo se encontrava trazia uma necessidade de renovo, um acontecimento poderoso que viesse mudar a nação e tocá-la de forma tão profunda que ela saísse daquela condição espiritual em que ela se encontrava. Oh glória! E não é diferente nos nossos dias e nos nossos tempos. Eu não tenho dúvida de que a igreja precisa de um mover poderoso do Espírito Santo de Deus, de forma que o poder de Deus toque esta igreja contemporânea de forma tão poderosa que esta igreja consiga alcançar o arrebatamento da igreja e o toque da trombeta. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Quando você vai pesquisar na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitas palavras sobre renovo. Se você procurar fazer uma pesquisa na Bíblia inteira, há várias citações a renovo: o renovo da terra, o renovo da árvore, o renovo das coisas, o renovo do tempo e assim por diante. Mas só vamos encontrar algumas referências acerca do renovo do povo e das coisas de Deus sobre o povo. 6 delas em Isaías, 5 delas em Ezequiel, 2 delas em Jeremias, 1 delas em Daniel, 2 delas em Zacarias. E no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, versículo 8 e 9, parte A e parte B dos versículos, Deus está dizendo: eis que eu farei vir meu servo, o renovo. Oh glória! É um dos títulos de Jesus. Jesus tem muitos títulos messiânicos, como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, a estrela da manhã, o Todo-Poderoso, aquele que tem no manto sobre a coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o descendente de Jacó. Oh glória ao nome de Jesus! A semente da mulher. Ele tem vários títulos, o filho do homem, mas também um dos títulos de Jesus é renovo. Deus está dizendo: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E olha aqui, e ele diz assim: e ele tirará a iniquidade desta terra num só dia. E ele tirará a iniquidade desta terra num só dia. Em abril do ano 33 da era cristã, Jesus, em um só dia, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, ele expiou os pecados da humanidade. Você só está aqui adorando a Jesus esta noite porque ele expiou os seus pecados, e você entendeu isso. Se você não tivesse entendido, você estava na boca de fumo agora, você estava no motel agora, você estava matando, roubando ou prostituindo, mas porque Jesus te lavou no sangue dele em um só dia, você está aqui esta noite para adorar, e se quiser receber de Deus um renovo em um só dia. Esta profecia se cumpriu de Zacarias,
E Jesus morreu na cruz, oferecendo a todos nós a oportunidade de viver algo novo e nele buscar constantemente renovo. Vou repetir: quando Jesus em um só dia tirou a iniquidade deste mundo, Ele ofereceu a todos nós a oportunidade de viver algo novo e nele buscarmos constante renovo. Bendito seja o nome de Jesus. Olha aqui para mim, eu estou caminhando para o encerramento. Nós falamos muito da morte de Cristo, mas falamos muito pouco da sua vida. Falamos muito da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo, mas falamos muito pouco da sua vida. Falamos muito sobre a morte de Cristo, repito, mas falamos muito pouco sobre a sua vida. Falamos muito pouco da esperança e a alegria que a sua vida trouxe ao povo da sua terra no tempo em que ele andou na terra, e eles viram, viveram e andaram com ele. Falamos muito da morte de Cristo nas terras da Palestina, mas falamos muito pouco de 3 anos de renovo, de prazer, de glória, de presença que o povo daquele tempo viveu enquanto Jesus andou nesta terra como renovo de Deus. Mateus capítulo de número 4, citando Isaías capítulo de número 9 e versículo de número 2, ele disse: deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Oh glória! Isaías profetiza no capítulo 9, versículo 2, 700 anos antes desta região ser formada e os habitantes do tempo de Cristo estarem lá, que quando Jesus Cristo viesse, as pessoas que estivessem habitando nos confins de Zebulon, uma tribo de Israel, e nos confins de Naftali, seria um povo que estaria vivendo em densas trevas espirituais, um povo que estaria mergulhado na iniquidade e no pecado. Por quê? Porque a tribo de Zebulon e Naftali fazia fronteiras com cidades e nações pagãs, então era natural haver uma mistura do povo de Deus que fazia limite com o povo das nações pagãs, de forma que o povo que habitava esta região, Isaías cita que eles estavam sentados nas trevas, oh glória, e habitavam nas regiões da sombra da morte. Mas quando Jesus pregou a sua primeira mensagem, depois que foi batizado no Espírito Santo na aldeia de Nazaré, e o povo de Nazaré expulsou a Jesus de lá, Jesus estabeleceu morada nas regiões de Zebulon, Naftali e Cafarnaum. Aonde, pastor? Aonde o povo habitava nas trevas e sentava nas trevas, aquele povo que estava abandonado e esquecido, diz o texto, aqueles que habitavam nas trevas, resplandeceu-lhes a luz, oh glória, e aqueles que estavam assentados sobre ela, a luz raiou para eles. Bendito seja o nome soberano de Jesus. O renovo de Deus nasceu, surgiu, evangelizou e pregou na região da sombra da morte espiritual, para trazer um renovo para aquele povo. Bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que é que eu imagino nesta noite? Este povo que se alegrou com ele, que viveu com ele, que ouviu, multidões e multidões e multidões. Imagino a alegria que foi quando o endemoniado gadareno chegou em casa e abraçou a esposa, os filhos e a família,
que há muito tempo não tinha visto. Eu fico imaginando o cego de Jericó chegando em casa e a família vendo o que ele está enxergando. Eu fico imaginando a mulher do fluxo de sangue voltando para sua terra, curada depois de 12 anos gastando tudo com os médicos. Eu fico imaginando o cego de nascença, oh glória, que voltou para os seus pais curado e enxergando tudo. Eu fico imaginando o servo do centurião de Cafarnaum, que Jesus ordenou uma palavra e ele foi curado. Eu fico imaginando a família de Lázaro em Betânia, quando recebeu Lázaro de volta. Por quê? Porque o renovo de Deus brotou e surgiu no tempo de trevas espirituais. Oh glória, eu quero dizer que quanto mais o tempo passar até o fim, o mundo viverá em trevas, mas Deus ainda achará um crente, que Deus derramará sobre a vida dele renovo, renovo, renovo e renovo. Eu vou deixar você adorar Jesus. Só quem nesta noite necessita de um renovo. Oh, glória ao nome de Jesus. Choramandarabacasuri, andarabacassuri. Eu vou esperar você adorar Jesus. Eu vou esperar você entender o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Oh, você trouxe glória para adorar com glória. Você trouxe aleluia para adorar com aleluia. Você trouxe línguas estranhas para falar em mistério. Oh glória. Eu vou esperar você adorar Jesus. Eu vou esperar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Choramandarabacassúria. Isaías, no texto que nós lemos, vai dizer que quando o renovo surge, ninguém dá nada por ele, ninguém nem acredita nele. Aliás, ele cita a citação do do versículo 1 é a citação do capítulo 1. Se o Senhor não tivesse nos deixado remanescente, há muito tempo que nós teríamos desaparecido da terra. Mas aqui no capítulo 53 ele pergunta: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. Porque todo mundo sabe o que é um broto. Ou acredito que sabe. É só você olhar para uma árvore cujo um galho novinho está nascendo. É um renovo. É só você olhar para um tronco que foi cortado e ficado na terra. Como disse Jó, e ao cheiro das águas brota renovo. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas ele foi brotando num lugar aonde não era possível brotar. Diz o texto, ele foi brotando como renovo e como a raiz de uma terra seca. Esta expressão raiz de uma terra seca é uma expressão a cegueira espiritual que vivia o povo daquele tempo, a fraqueza espiritual que vivia o povo daquele tempo. Mas o texto está dizendo que mesmo em terra seca, Jesus tem condições de brotar quando Deus decide produzir renovo. E quando o tempo de Deus chega para produzir um avivamento, oh glória ao nome de Jesus. Nós estamos estudando sobre avivamento, e a primeira leitura diz que o tempo mais favorável para acontecer um avivamento é em tempo de crise financeira, moral e espiritual. Então eu creio que nós estamos beirando o tempo que talvez não aconteça como antes um avivamento a nível global, mas que acontecerá em algum lugar, em alguma igreja, onde tenha um povo que esteja disposto a buscar poder, renovo, graça, oh glória, autoridade e unção de Deus para viver este tempo, porque é na terra seca que ele brota. Bendito seja o nome soberano de Jesus. E tem uma coisa
Uma coisa é o movimento feito pelos homens, e outra coisa é o movimento feito pelo Espírito. Porque Isaías diz, eu já li, mas vou repetir 4:2: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória. O fruto da terra será excelente e formoso para aqueles que escaparem de Israel. Ou seja, parafraseando para o nosso tempo, para aqueles que em tempo de trevas busca renovo. Para aqueles que em tempo de trevas, oh glória, para estes ele será cheio de glória e será cheio de beleza. E o fruto da terra, da vida desse crente renovado, será excelente. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Eu acho interessante, irmão, que um crente renovado, me perdoe a sinceridade, porque um crente renovado, ele não precisa pegar o microfone para ser renovado. Eu acho interessante que tem gente que quando pega o microfone quer renovar todo mundo, mas quando senta não é renovado. Eu quero dizer que o crente renovado é renovado no altar, com o microfone, sentado na cadeira, voltando para casa, onde ele estiver. Oh glória! O fruto é excelente, não é renovo só na oportunidade, é renovo na vida. Eu quero dizer para você que hoje tem renovo de Deus para quem necessita de renovo. Olha aqui para mim, eu vou encerrar. Tudo na vida precisa de renovo. Quebra o gelo aí que você está muito parado. Quebra o gelo aí com seu irmão, diga para ele: tudo na vida precisa de renovo. Olha aqui, aquilo que não se renova envelhece e morre. Tudo na vida precisa de renovo, e aquilo que não se renova envelhece e acaba, envelhece e morre. Tudo que não se renova nos leva para o comodismo, nos leva para um comportamento avesso, nos leva a não ouvir mais a voz do Espírito. Tudo que não se renova, e aqui no contexto da vida do crente, envelhece e acaba. Eu vim dizer para você esta noite que nós precisamos renovar a fé, precisamos renovar a esperança, precisamos renovar o fogo do altar, precisamos renovar a alegria, precisamos renovar o espírito, precisamos renovar a alma, precisamos renovar os relacionamentos, precisamos renovar a vida de oração, precisamos renovar a comunhão, precisamos renovar a aliança, precisamos renovar os votos. Oh glória ao nome de Jesus Cristo. Eu preguei não faz muito tempo, Paulo disse: mesmo que o homem exterior se corrompa, mas o interior se renova, o interior se renova, o interior se renova, o interior se renova. Eu tenho certeza que hoje é noite de Deus ajudar alguém a buscar renovo. Deixa eu te falar uma verdade, nós vamos orar. Olha aqui, ninguém que é salvo nasce de novo duas vezes. Isso é matéria de teologia. Novo nascimento é só uma vez. É por isso que 2 aos Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova, é novo, nova criatura é. Ninguém nasce de novo duas vezes. Só que depois que nascer de novo, nós precisamos buscar. Pode ficar de pé comigo adorando nesta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Yamarabakato kessinimiki andarabakassuri andarabassuria. Nascer de novo só se nasce uma vez, mas renovo, oh glória, renovo. Se você, eu peço, Senhor, eu quero, qual o significado da prefixo ré nas palavras? Significa repetição. Nascer de novo é uma vez, mas renovo é constante, 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 constante. Você pode ter 50 anos de crente, mas tem que receber renovo. Você pode ter 10 anos de crente, mas tem que buscar renovo. Você pode ser pastor como eu sou,
mas não lhe adianta ser pastor e ser morto. Pastor tem que buscar renovo, presbítero tem que buscar renovo, mocidade tem que buscar renovo, diácono tem que buscar renovo, ciclo de oração tem que cantar renovado. Igreja, minha vida era triste de eu vou esperar você sair do teu lugar. Eu sempre quis a vida como sempre quis ver, enquanto o Senhor sempre esteve aqui, mostrando o melhor, o caminho a seguir. De buscar renovo. Minha vida É tempo de buscar renovo. Oh, glória. Eu sempre quis a vida como sempre. Já que você está vindo, venha buscar, venha lá para frente, venha, busque. Fale com ele pode te batizar aí. Ele pode te renovar em línguas estranhas. Ele pode te dar dons espirituais. Ele pode. Porque o renovo de Deus é que renova. Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti. Eu vou esperar. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Senhor, estou aqui, preciso admitir, mas o crente que busca renovo, ele sai do comodismo, ele é renovado, ele é cheio. E serei curado, sarado, e serei sarado. Derrama, Senhor, o meu altar de adoração e cura-me. Jesus, e serei curado, não tem buscar na igreja, e serei sarado. Derrama, Senhor, o meu altar ele vem buscar uma igreja de adoração. Eu preciso de fale com ele, fale com ele. Renove o fogo do altar. Senhor, estou aqui, preciso admitir, renove a aliança, o voto, o compromisso. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti. Você que não é batizado no Espírito Santo, abra a boca. Começa a dizer glória. Diga glória, glória. Começa a dizer aleluia. Começa a buscar a glória dele, a presença dele. O texto diz: o meu renovo será cheio de beleza e de glória. E o fruto da terra será excelente. Para quem? Para aqueles que escaparam. Para aqueles que sobreviveram. Oh, glória! Senhor, o meu altar de adoração, cura-me. Seja cheio, e serei curado, sarado, renovado. Ele enfrenta a luta, enfrenta a prova, enfrenta deserto. Um crente renovado, ele vence, ele sai do lado. Um crente renovado, não tem nada que correr. Eu preciso de renovo. Enche-no, Senhor, enche com tua glória, enche-me com teu poder, enche com tua glória, enche-me com teu poder. Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti. Enche com tua glória, enche-me com teu poder, enche com tua glória, enche-me com teu poder. Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti. Senhor, estou aqui, preciso admitir, Receba renovo. tanto de ti. E cura-me, e serei curado, e serei sarado. Derrama, Senhor, o meu altar de adoração. Irmão, quando há renovo, a cura, quando há renovo, a batismo, quando há renovo, a força,
Oh, glória ao nome de Jesus. Deus mandou comida para o profeta Elias, e ele recebeu uma renovação tão grande, que com aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Quando Deus envia renovo, Deus envia graça, Deus envia força. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. E aquilo que te jogava debaixo do pé de zimbro, oh glória, é arrancado pelo poder do Espírito de Deus. Receba renovo de Deus esta noite, porque o meu servo renovo, diz o Senhor, o meu servo renovo, em um só dia ele tirará a iniquidade. Oh, glória ao nome de Jesus. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Essa mesmo, essa. Me dá disposição para mergulhar no mar da adoração mais uma vez. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ver o brilho no rosto. Renovo para te sentir de novo. De novo. Oh, glória. Pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é Ele renovo, é especialista pra em te brotar sentir em de terra seca, novo, como a raiz de uma terra seca, sem beleza nem formosura, brotou o renovo de Deus. Oh, glória ao nome de pra ver o Jesus. brilho no rosto.
receber o teu sacrifício e a tua oferta. E a partir deste culto, nas próximas quintas, que faça parte da sua oração: Senhor, eu quero um renovo. E eu tenho certeza que Deus é Deus de renovo, que Ele vai fazer brotar renovo. Oh, glória ao nome de Jesus, na tua alma, na tua vida, no teu espírito. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Vai mando a suente ou clararabacato reci. E mandarabande canto que se nimiquias. Viquiariaria mando que se nimiquias. Vimai tuicas vica. Durai cho reci nimiquiandarabacas. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Eu lembro, já contei aqui, irmão, 2019, 2020 veio a pandemia. Primeira onda, ninguém estava esperando, foi uma coisa terrível. Passou 2020, 2021. Fizemos esta campanha que vamos fazer esse ano de 21 dias de oração. Quando foi no 21º dia, eu vim encerrar meu dia aqui no 21º, dobrei os joelhos aqui onde eu oro, sozinho com Deus. E Deus trouxe uma renovação sobre a minha vida que eu não esperava. O Senhor começou a me usar em vários tipos de línguas estranhas, variedades de línguas, algumas me dando a interpretação, de forma que quando eu olhei para o relógio, já era 1h30 da tarde, quando alguns rapazes estavam em pé esperando para olhar a internet da igreja. Viajei no final do mês para o Nordeste, nós viajamos, veio a segunda onda, atingiu o Luan, eu, a minha esposa, tantas pessoas lá. Quando eu estava 12 dias, 14 dias dentro de uma rede lá, porque não podia sair, Deus disse para mim: lembra do renovo que eu te dei? Oh, glória. É tempo de buscar renovo. É tempo de buscar renovo. Vamos orar. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Temos alguém que nos visita que ainda não é crente, quer aceitar Jesus ou já foi, é filho pródigo e quer se reconciliar com Deus, com Cristo, quer voltar para a casa do Papai do céu. Se tiver, nós queremos orar por ti, entregando sua vida a Jesus. Tem alguém? Tem uma vida? Não tem? Oh, glória. Então nós vamos encerrar.